Boa noite, Felipe, tudo bom? Beleza. Esperar só um pouquinho aí para ver se quem entra. Só uns 2, 3 minutos. Se quiser já perguntar alguma coisa aí, senão a gente vai batendo papo aqui também. Qual assunto aí que você gostaria que eu falasse? Vocês gostariam? Eu comecei a... Eu não sei se vocês viram nessa semana, eu fiz... não sei se você chegou a assistir, Felipe. Eu fiz uma live no Instagram na terça-feira, no YouTube, que a ideia, como eu tô prometendo há bastante tempo já, fala... Boa noite, galera. Boa noite, Luander. E aí eu tava falando que eu fiz uma live não sei se vocês chegaram a ver, na terça-feira. Eu, por enquanto, não vou colocar como rotina obrigatória aí, que senão quando você promete, aí tem que entregar, né? E aí a ideia não é ficar enchendo linguiça, tem que ter coisa para falar, mas tem bastante coisa para falar nessas lives que eu quero fazer terça-feira. Não necessariamente vai ser sempre mão na massa eu abrindo Excel, mas enfim, fazer essa live no YouTube, coisas mais adequadas para YouTube, né? Apresentar coisas aí, discutir coisas ligadas ao processo de research, e parte vamos dizer, da linha editorial aí dessas lives de YouTube eu acho que é mais adequado. Tem outras ideias aí também, mas pegar pedaços aí do modelo e mexer um pouco junto com vocês. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Se tem alguma pergunta? Enquanto vocês não tem nenhuma pergunta, eu vou comentar. Eu vou na quinta-feira da semana que vem, daqui uma semana exatamente. Eu não sei se chegaram a se inscrever já. Se não se inscreveram, ficou gravado assim, Felipe. Inclusive, aí eu já volto a falar o que eu estava falando, mas inclusive ficou gravado, foi a primeira vez que eu fiz. Estou aprendendo ainda a usar o software aqui que você tem que usar para compartilhar a tela. Mas tá lá, é só você entrar no meu canal do YouTube, tem link pro canal do YouTube aqui na minha bio, e aí lá tem essa live, e eu falei sobre uma coisa muito específica, aí não é exatamente o melhor tema para falar numa primeira live, porque é uma coisa muito específica, mas tem muita gente que me pede, né? Por isso que eu fiz. Eu falei um pouco da maneira que eu uso, a técnica que eu uso para modelar o IFRS 16, que é quando as empresas capitalizam os leasings, né? O aluguel, deu o exemplo da Pets, né? Mas todas as lojas que ela aluga, a maioria das lojas que ela aluga, que ela tem lojas, são imóveis alugados, e ela tem que capitalizar isso no balanço pelo IFRS 16. E aí, quando você está analisando a empresa vai projetar, você tem que saber capitalizar isso. E aí eu falei sobre isso nessa live. E é uma live que eu fiz, eu não sei se eu vou seguir sempre esse formato, mas eu deixei meu celular aberto, transmite também no Instagram, só que no Instagram é só eu falando que eu tô olhando para a tela do YouTube, ali era só para avisar a galera. Não sei se é muito bom, porque confundi um pouco. Tem gente que ficou vendo eu falando no Insta, né? Mas eu ia falar que quinta-feira que vem, dia 17 às 20, daqui uma semana exatamente, eu vou fazer um treinamento aí que vai chamar uma aula de 1h30 mais ou menos, uma live, vamos dizer assim, de 1h30, um webinário, e aí eu vou mostrar um pouco aí, ter um mini case que eu vou analisar uma empresa, obviamente que dentro do que o tempo permite aí, e ao final, isso vai ser o lançamento, que no final eu vou convidar aí para quem quiser participar do meu curso. Então é isso, basicamente. E aí nessa linha quem já se inscreveu, né? Para se inscrever você tem que entrar no link da bio. Se você ainda não se inscreveu, tem um grupo de WhatsApp, tudo, mas se você entrar no grupo e se inscrever, tem que entrar no link na bio, aí lá você vai ver que tem a inscrição que vai chamar Equity Research na prática, tá? E boa, Felipe. E aí me conta aí o que vocês querem falar também. Tem pouca gente, né? Eu avisei agora em cima da hora que eu ia falar. Live só de Q&A.
Hoje é um dia que está incomum aí de poucas pessoas participando. Melhor para quem tá, se quiserem aproveitar. Mas eu fiz... Tem uma pesquisa, né, que eu não sei se chegaram a preencher. E aí até para ver um pouco do perfil da galera que vai participar da aula, né? Para ser analista fora de São Paulo. Eu já te falo, Felipe. Felipe está perguntando se tem mercado para ser analista fora de São Paulo. Sim, tem. É assim, vamos lá. Não sejamos hipócritas. A maior parte do mercado financeiro está concentrado em São Paulo e no Rio. Mas no limite, a pergunta é meio que fora da casinha, né? Meio fora da caixa. Mas assim, pô, se não tem oportunidade de se abrir uma gestora na tua cidade, entendeu? Obviamente que isso daí demanda capital, mas eu acho que o mercado financeiro no Brasil, assim como nos Estados Unidos é focado mais em Nova York, você tem outras cidades relevantes como Boston e os Estados Unidos inteiro, você deve ter gestoras, mas é concentrado em Nova York, é natural, como na Europa, em Londres. E você tem fundos em outros lugares, mas assim, em São Paulo é Rio, em São Paulo, Brasil é Rio e São Paulo, né? Legal, case prático. Então, deixa eu só ver teu nome, se é Math. Tá, Matheus. Matheus, sim, é um case prático. Obviamente que você fazer a análise de uma empresa não é algo que toma 1 hora. Se alguém falar que ensina você faz um modelo em 1 hora, ele tá mentindo. Então a ideia é simplificar, né? Simplificar o mundo, mas ir do começo até o final. Peguei as informações, boletei, e aí eu ainda estou preparando essa aula, eu vou ver se... Porque assim, eu não acho que tem que deixar o modelo pronto e mostrar para vocês. A ideia é construir junto, construir na tela, porque se mostrar pronto, acho que tem menos valor, né? É legal o processo de construção. A única diferença é que o modelo talvez mais completo. Por mais que a empresa seja simples, o modelo toma um pouco mais de tempo para você construir, etc. Mas eu estou nessa linha aí de ter um case e, enfim, contar aí umas outras coisas também, contar um pouco da oportunidade que eu acho que tem no mercado. Agora, voltando aqui à pergunta do Felipe, eu acho que é muito concentrado, sim, em São Paulo e Rio. Aí você pegar os bairros, São Paulo é mais focado na Faria Lima, né, que acho que foi a Veja São Paulo ali em 2019 inventou esse termo aí, Faria Limers, que algum jornalista aí resolveu fazer uma gracinha. Eu nem gosto muito desse estigma, mas virou Faria Limer. E no Rio é no Leblon, né, a concentração das gestoras. Mas tem um episódio daquele podcast que tem no YouTube também, aquele Market Makers, que antigamente era o Stock Pickers, aí agora tem o Stock Pickers e o Market Makers. Eu acho que é o Market Makers, e lá eles têm um episódio que foram com alguns gestores de uma cidade fora de São Paulo. Então assim, o tema, eu não cheguei a ver esse episódio, mas eu queria até ter visto. Uma hora eu vou ver, enfim, né, tô bem ocupado, mas para falar um pouco dessa perspectiva, né, de mercado fora de São Paulo. O problema é o seguinte: o mercado de capitais no Brasil, ele é muito menor do que o americano, certo? Então assim, você não tem um espaço para ter... não é que você não tem um espaço, é que assim, as gestoras ainda são muito concentradas em São Paulo. Agora, dá para ser analista fora de São Paulo? Claro que dá. E um dos caminhos para quem quer ser empreendedor no mercado financeiro, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma gestora um tempo atrás aí que me ligaram, um headhunter me ligou perguntando, eu não tive interesse porque era uma gestora pequena começando, mas poderia ser uma boa oportunidade para alguém, uma gestora em Santos. Então assim, eu vou dar um exemplo. O que é uma boa semente para uma gestora, eventualmente? Sei lá, estou pensando alto aqui. Se você tem na tua cidade, e provavelmente deva ter, não sei de onde você é, me diz aí de onde você é, mas se tiver uma gestora, uma escritório de agente autônomo da XP ou da BTG, você tem uma oportunidade, já tem meio que ali contato com clientes, etc. Nada te impede de montar uma casa um buy side. Talvez você tenha mais facilidade. Eventualmente você tem 2, 3 amigos que são muito ricos, você pode abrir uma gestora e depois fazer ela crescer. E só que aí nesse processo de fazer ela crescer, etc., você tem que performar e você tem que conseguir captar, porque você tem gestoras que performam e a performance
você ir bem, né, ter uma rentabilidade boa é um fator fundamental, pelo menos deveria ser para você conseguir captar, mas é importante também, uma das coisas que você faz para distribuir o teu fundo é você normalmente se pluga no vamos dizer, nos supermercados de investimento, e o principal deles, os dois principais, são a XP e a BTG, as plataformas, né, que no fundo é o canal de distribuição para você conseguir captar mais grana. Mas assim, dito isso, você tem que olhar caso a caso, cidade a cidade, mas a maior parte das oportunidades estão em São Paulo. Eu acho que parte aqui do meu trabalho que eu me proponho a ajudar a galera a se qualificar, ajudar não, eu quero ser um recurso importantíssimo para ajudar a galera a se qualificar, porque eu tenho experiência com isso, eu tenho network nisso. Eu acredito que isso é um negócio que não é nem agora para falar, mas eu inclusive, meu projeto não é só formar analista novo, mas deixar o cara que já está atuando top com uma série de coisas importantes, mas eu acredito muito que o carro-chefe é a questão de modelagem financeira. E modelagem financeira, para mim, vai muito além de explicar o cara fazer o modelo e bater o balanço, embora aqui nas respostas que eu tive, né, que eu fiz uma pesquisa para quem vai participar na quinta-feira que vem desse webinar, né, não vai falar webinário, é isso, assim, eu quero aprender a modelar e fazer o balanço bater e tal, isso daí é um negócio que tem valor, você saber fazer, mas é muito mais que isso, né, você aprender realmente a pegar as situações de mundo real e todas as nuances que tem para você conseguir trabalhar de maneira eficiente, olhar várias empresas, atualizar o modelo de maneira eficiente, etc. Só um segundo, eu dou uma olhada às vezes aqui quem está na live. Aí, que mais? A principal dificuldade que eu vejo em entrar na posição é não ter experiência prévia na área. Tá vendo? Isso que o Matheus está falando, tem muita gente aqui, né? Inclusive tem uma pergunta que eu fiz, Matheus, eu não sei se você chegou a se inscrever aí ou se você vai poder participar. Vou até mudar um pouco a câmera aqui, olha a minha tela. Eu não sei se você vai poder participar da aula quinta que vem ou se você se inscreveu, mas eu fiz uma pesquisa aqui e aí assim, perguntando qual é a dificuldade, né, de conseguir vaga, etc. Você tem muita gente, talvez a resposta que mais apareça aqui realmente não ter experiência, e a falta de experiência é não só você eventualmente não conseguir uma entrevista, ou se conseguir a entrevista você sente que você não está preparado, que tem um cara lá que já fez estágio em outro lugar e consegue essa vaga porque já tem experiência, e isso dá insegurança também, né, na hora que você está numa entrevista, e se dá tudo certo, se você conseguir a vaga, você quer conseguir mandar bem na vaga, né? Então assim, parte do meu plano, e aí eu não vou falar sobre detalhes disso agora, mas eu tenho meu roadmap, realmente permitir que a galera faça o conselho que eu dou, né? Assim, se você não é analista nem empregado como analista em algum lugar, você tem que... Eu recomendo que você tente praticar, né, cara? Porque se você gosta do negócio mesmo que você trabalhe com outra coisa ou tenha uma vida soberbada acadêmica, se você gosta pra caramba disso, você vai procurar praticar essa atividade, né? E eu pretendo atuar nisso que eu tô falando pra vocês agora. Porque assim, cara, como é que você vai conseguir entrar na área se você não tem experiência? Como é que você vai ter experiência se você não entrou na área? Então, assim, alguma hora, por algum lugar tem que começar. Eu vi com o gestor Felipe Molinetti, perdão. Eu vi com o gestor de Curitiba, bem legal a entrevista. Foi com o gestor de Curitiba, legal, bacana. Essa do Market Makers, né? Boa. Se eu tô em alguma casa de análise, não tô, porque eu tava... e até o que eu tava falando, né? Que eu falei de gestora, a Evolve, que foi a última gestora que eu trabalhei, foram 3 amigos meus da GV, que trabalharam bastante tempo no mercado também, no buy side, o Sérgio Figueiredo, o Paulo Frade e o Rafael Rodrigues,
e aí você tem um investidor principal lá que também trabalha no fundo, e eles eram, a origem dessa gestora, que chama Evolve, foi de um escritório da XP, perdão, da BTG, lá, eu acho que hoje está na BTG, mas eu não lembro se chegou a ser da XP, eu acho que era da BTG sempre, lá em Ribeirão Preto, entendeu? E aí virou começou como um clube de investimento, depois virou gestora. Mas não, eu não estou em casa de análise hoje, Felipe, porque eu estou agora dedicado a esse trabalho que eu estou fazendo aqui na internet, e é isso, não dá para fazer as duas coisas, tá? O trabalho de analista, se você estiver trabalhando, jogando sério o jogo, ele demora muito, ele é algo que é full time, cara. Não poderia fazer essa live aqui hoje, entendeu? O que eu estou fazendo agora é treinar analista, fazendo bastante mentoria, mas não é, assim, mentoria é algo que é limitado, né? Você atinge um número menor de pessoas, etc. Tem que cobrar um preço muito muito alto, e eu vou, tem ideias aí, tem demanda de mentoria, mas mentoria individual é algo que eu não estou no momento aberto a fazer, porque é uma coisa que eu quero ajudar todo mundo que quer melhorar aí, e mentoria não dá, eu sou um só, e assim, né, para transmitir minha experiência, então eu vou fazer da maneira mais escalável que eu tiver de passar minha experiência, né? E não só a experiência, mas algumas ferramentas aí que eu acho que ajudam. Eu tenho certeza, acredito muito. Matheus, vou participar sim, escrever a mesma coisa no Forms. Pois é. Tem uma galera que escreveu isso aí, entendeu? Falta de experiência. Peraí. O Afonso Pereira. Boa noite, Afonso. Não, o Afonso é mais amplo, cara. Tem dia aí que eu deixo em aberto mesmo, não preparei nada, mas assim, se quiser, já manda algum tema aí que eu saio falando, tá? Mas hoje é mais amplo, não tem... É focado em Equity Research, de preferência a gente vai manter o foco aí, mas é mais amplo sim. Quando eu coloco Q&A, eu coloco aberto, assim, eu não vou colocar... vamos falar de Q&A de contabilidade, não. Mas... eu não sei se você chegou a se inscrever no evento também, Afonso, estou aproveitando aqui também para dar um alô. Não aqui nessa live que tem pouca gente, não é aqui que vai fazer a diferença, mas acho que vocês devem ter visto aí que eu já estou divulgando. E eu não sei se você chegou a ouvir, semana que vem eu vou fazer esse treinamento rapidinho, essa aula de 1h e meia, que eu vou focar num case prático aí de construir um modelo e fazer a simulação, vamos dizer assim, da análise de uma empresa e tomada de decisão. Então, agora o Gabriel Cantelli está perguntando aqui se tem idade mínima ou máxima para entrar nessa área, né? Cara, não e sim, né? Porque, na verdade, Gabriel, vamos lá, falando a verdade também, igual a pergunta do lugar, se tem oportunidade para trabalhar fora de São Paulo. Tem, mas a maior parte está concentrada em São Paulo. Sobre a idade, cara, se o cara nunca vi analista de 16 anos trabalhando em lugar nenhum, mas nada impede, né, o cara se qualificar, porque a verdade é o que o cara sabe fazer, entendeu? Eu acho que tem ainda muita cultura do cara ter que ter feito uma faculdade, o padrão, tá? O padrão em São Paulo, você vê muito mais cara da Poli, do ITA, da GV e do INSPER, do que você vê cara de faculdades de terceira linha, mas eu acho que isso, eu já falei aqui, ele é Então, legal, Afonso, a tua pergunta, eu já respondo aqui. Deixa eu só terminar outra. Então, a questão da idade, não tem nada pra mim. Cara, você tem que ser medido pelo skill que você tem, entendeu? Pela tua habilidade. Então, eu não concordo muito essa questão de você... Eu não concordo muito essa questão de selecionar as pessoas baseado somente num carimbo que está escrito a faculdade que ela fez. Eu acho que você tem que medir a habilidade que a pessoa tem. E o fato do cara ter feito CFA, por exemplo, ter feito GVs e ter o CFA, garante, ou é uma boa indicação de que o cara já estudou bastante, especialmente pelo CFA, porque a GV dá para levar meio no tapa e sair de lá meio genérico, né? Você não vai necessariamente saber muito de análise.
Aliás, você não vai saber de análise, só se for analista. O CFA você vai saber muitos conceitos aí que talvez te ajudem aqui e acolá. Você vai desenvolver uma habilidade, vai ter que, para passar na prova, talvez uma habilidade de estudar mais profundo, de concentração, de ficar horas sentado, que é uma coisa importante para analista. Só que assim, cara, só vai ser um bom analista se você fizer análise. Muitas vezes você pode ficar num lugar trabalhando bastante tempo como analista, só que você só vai ficar carregando o piano e pilotando um modelo zoado de um cara que o modelo que está bagunçado, e às vezes não é nem culpa do chefe, do analista sênior ou do portfólio manager. Às vezes está numa casa, tanto no buy side quanto no sell side, que isso acontece mais ainda quando o mercado está bom, porque aí tem muito turnover, então troca muito o analista da casa, e aí o modelo vira um Frankenstein, aí você tem que ficar pilotando um Frankenstein. Então, na verdade, você às vezes não sabe modelar, você pode ser analista há 5 anos e se tiver que cobrir uma empresa do zero, você vai passar mal perrengue. Então, assim, eu não acho que deveria ter idade mínima nem máxima, né? Inclusive aqui, por exemplo, nessa aula que eu vou dar semana que vem, que eu já tenho uns 300 inscritos, quer ver? A idade 70% tem 18 a 24, mas você tem 25% das pessoas que estão de 25 a 34. Quando você tem 20 anos, você acha o cara de 25 um velhinho, né? Não um velhinho, mas um cara de 34 você acha um velhinho. Então, assim, tem espaço para tudo, mas eu diria que, cara, eu tenho uma amiga minha que começou a fazer, uma conhecida minha começou a fazer faculdade de medicina com 40 anos agora, entendeu? É rica pra caramba, não precisa trabalhar, e aí resolveu brincar, mas assim, né? É mais fácil você começar como analista aos 40 anos do que como médico, né? Aos 46, que demora 6 anos até você começar a fazer residência. Então, deixa eu ver aqui, peraí. Responder a pergunta interessante aqui do Afonso. Então, esse pessoal aí, eu já fui esse pessoal, Afonso. Deixa eu só ver se o Afonso está aqui ainda, que senão eu vou responder para a parede. Vou aproveitar. Então, como é que a galera estima a receita da VEG e sem necessariamente aquele conceito de preço e quantidade? Cara, eu já cobri VEG, inclusive dá vontade de chorar, porque se eu tivesse comprado VEG quando eu comecei a cobrir lá em 2007, se bobear subiu mais do que o Bitcoin, cara, nos últimos 10 anos, mas enfim. Não, eu tô zoando, mais que o Bitcoin não existe, né? Mas era uma empresa já. Hoje em dia ficou mais complexo ainda, né? Porque ela tem várias avenidas de crescimento aí, muita inovação. Mas eu vou falar de antigamente. Respondendo a pergunta, realmente não tem preço e quantidade, tá? E isso é uma coisa que alguns tipos de analista, eles têm algum desconforto com isso. Aliás, uma coisa curiosa, tem um analista que eu trabalhei com ele, que era portfólio manager, né? Em 2019, 2020, 2021, que quando eu estava na corretora, na Fator, que eu cobria a VEG em 2007, eu fui levar o Luiz Fernando Moran, que era o RI da VEG na época, nessa gestora que esse cara que eu viria a trabalhar com ele lá em 2020. E ele fez essa crítica. Ele falou: essa empresa é excelente, mas eu tenho 2 críticas. E aí a outra não vem ao caso, mas uma das críticas era essa: eu não consigo modelar preço e quantidade. Isso é da natureza da empresa, né? A VEG, ela tinha na época as principais linhas, né? Eram motores elétricos, GTD, que atende o setor de geração, transmissão e distribuição de energia, tintas e vernizes, eu não lembro agora o outro segmento, mas o fato é que tinha motores elétricos, aí GTD, que eu acho que tem geradores, etc. E aí o outro era tintas e vernizes, que era acessório, eu não lembro agora o outro segmento, mas o fato é que, vamos pegar um desses segmentos, motores elétricos. Pô, motores elétricos você deveria ter, né? O preço e a quantidade. Só qual que é o problema? O mix de o mix de motores, ele é tão amplo e ele muda de um trimestre para o outro dependendo das vendas da empresa. Então, assim, não dá para de fora você tentar modelar. Se eles dessem o preço e quantidade, ia ser mais de 2.000 linhas o modelo a parte de receita, né? Preço do motor com tal especificação vezes a quantidade, preço vezes a quantidade. Cara, quando você tem um modelo e uma empresa que tem, pela natureza do business dela, tantos SKUs e uma modelagem, não tem como
você querer modelar. E se a empresa te der o disclosure dessas linhas, você vai ficar louco, porque você entende o seguinte, quando você está modelando, por mais que você estruture o teu modelo correto, você tem que ficar pensando, esta linha fica muita informação, muito granular, e você, como um cara de fora da empresa, você não tem a menor competência de conseguir avaliar isso. Então, isso daí mais vai te atrapalhar do que te ajudar. Então, como você modela? Primeiro elemento é o guidance da empresa. A empresa, uma empresa dessa, eu estou falando aqui de fora, é difícil de entender, mas de dentro, ela tem a força de vendas, ela tem todo um planejamento interno, ela tem um planejamento interno bottom-up, né? Tipo, vai lá, cada canal de vendas que ela tem, o cara tem provavelmente um budget, ele tem um orçamento ali, uma meta de vendas baseado no entendimento dele de cada subsegmento de cliente, cada canal, etc. E ele tem isso. Isso, se a empresa é organizada e bem gerida, esse planejamento vai fluir para a área financeira, inclusive para a empresa fazer o planejamento interno ela faz um modelo, vamos dizer assim, interno, com foco em caixa, em orçamento, e aí ela vai passar isso para a área de RI também. E a área de RI pode dar um guidance menos agressivo ou mais que isso, aí é outra história, mas a área de RI ela costuma dar um guidance para a empresa, falar, esse ano a gente vai crescer 20%. E o ano que vem? O ano que vem a empresa sabe menos, você vai saber menos ainda. Mas é assim que acontece. Mas o modelo de VEG tem que considerar outras coisas. Ela vai para aquela linha de receita, ela vai dar um guidance. Só que aí você sabe, por exemplo, que a VEG tem uma parte relevante da receita em dólar e euro. Aí você explode lá no modelo, né? Em vez de ter linha preço-quantidade, vamos dizer, motores elétricos. Eu sei que ela vende em dólar, euro e reais. Pô, eu sei que ela vende 40%, tô inventando aqui, tá o número. 40% em euro, 40% em reais, 30% em dólares e 30% em euros. Você explode em 3, você faz um breakdown dessa receita dela em reais. Aí você vai, por exemplo, para a receita em dólar, você vai atrelar ela à variação cambial, aí você está num banco, ou enfim, você vai ter que usar alguma projeção macroeconômica. O dólar aconteceu tal coisa. E aí ela vai andar junto com o dólar e junto com o crescimento dela naquela moeda, entendeu? Vai ter um componente crescimento de fato, de número de vendas, e vai ter uma outra parte cambial. Só que isso também pode ficar muito complicado, porque se você entrar no modelo da empresa e você vê que ela vende em vários países, e aí você começa, depende do setor, mas, por exemplo, para a VEG, às vezes já tem um segmento dela que ela atende que está correlacionado, sei lá, a indústria de açúcar e álcool. Como é que está a projeção de performance desse setor e como é que está o investimento desse setor? As empresas estão investindo menos esse período? Então, assim, tem todo um exercício. Outra coisa que você faz também é, eventualmente, fazer a correlação do PIB. Então, assim, o PIB da zona do euro, que é para onde ela exporta 30%, e a receita dela é em 30% em euros, e aí eu vou ver como é que está a projeção para o ano que vem de crescimento daquela região. O fato é que depende, né? Você tem empresas que elas são mais focadas num segmento específico e tem outras que tem um exposure da receita mais diversificado e mais abrangente. Quanto mais abrangente for, mais você vai acertar se você usar o PIB daquele determinado país, entendeu? Mas o fato, assim, é um desafio. O pessoal costuma estimar a receita muito baseado no guidance, especialmente no primeiro ano, mas você deveria sempre questionar e tentar entender o qualitativo do crescimento da receita e qual é a estratégia, etc., entendeu? Mas não tem como cravar. E tem outras empresas também que, sei lá, que tem essa mesma dinâmica aí de não ter o preço-quantidade. Uma delas é a tal a Ambipar, por exemplo. Uma parte da receita era muito difícil entender. Você não tem esse P vezes Q, né? Me diz aí se eu respondi, Afonso, por favor. Felipe, você está perguntando se seria parecido... De nada, Afonso. Você está perguntando se teria parecido com empresa de tecnologia o jeito de modelar receita. Cara, eu nunca cobri tech, né? Mas apesar de
tem uma época da vida que eu gostava muito de acompanhar mais as novidades da startup né, cara, tech é mais difícil, né? Porque, cara, é muito sujeito a ser disruptado. Eu acho que você acaba ficando muito... talvez empresas de tech, assim, as big techs, talvez o pessoal se concentre aí muito no guidance, eu imagino. Você tem aí... Eu não olho, mas eu suponho, por exemplo, que a Meta, grande parte da receita seja proveniente de publicidade, né? Não deve ser fácil realmente projetar, tem que ter a ver com guidance, você tem que entender também o plano de crescimento da empresa, o cara falar sobre a estratégia, quais que são os planos. Agora, você tem essas empresas de tech, muitas vezes isso tem uma coisa interessante, está escrita no livro do Peter Thiel, que chama Zero to One. Eu não sei se algum de vocês já leu, mas assim, pega um Google, né? O Google, ela tenta se vender, e isso esse livro já tem um tempo, né? Então, mais de 90% vem de ads, entendeu? Isso que você está falando, que o Gabriel está falando, é o seguinte, é muito comum em alguns tipos de empresa. É um negócio que tem nesse livro do Peter Thiel também esse conceito, chama Power Law. Power Law, que é uma distribuição exponencial. Você tende a ter uma linha de receita que concentra 90% da receita. Por mais que a empresa faça 300 coisas, 90% vem de ads. Inclusive esse meu evento aí que eu vou fazer agora na semana que vem, eu tô dando dinheirinho para eles, né? Tô pagando eles. E assim, o Google, voltando ao que eu tava falando... Power Law é o seguinte, né? A empresa tem um Pareto, vai um 80... É muito concentrado numa coisa só. É engraçado, tem outro raciocínio assim. Se você pegar uma empresa de varejo, qualquer empresa, loja de roupa feminina que você entrar, você vai entrar naquela loja, você vai ver que tem 300 itens à venda. Muito provavelmente um número pequeno de itens, sei lá, desses 300, talvez 20% desses 300 itens, eles expliquem mais de 80% da receita da empresa, entendeu? Isso é relativamente comum. E uma outra coisa que ele, voltando aqui na questão de tech do livro do Peter Thiel, que ele fala, né? Você tem empresas, a Google, ela tem um incentivo, isso é interessante, é uma coisa meio diferente até. A Google tem um incentivo de dizer que ela é uma empresa de tecnologia genérica, né? Porque ela faz 300 mil coisas, é o que a gente usa de produto, né? Gmail, calendário, isso, assim, 300 mil produtos, 300 mil iniciativas internas de crescimento, mas a verdade é que provavelmente mais de 90%, ou nessa ordem de grandeza, vem de ads também do Google. E aí o cara vai... Por que ele tem incentivo em falar que ele não é uma empresa só de... Ele não tem o monopólio do mercado de anúncio junto com a Meta. Ele vai dizer que ele faz várias coisas, que ele é uma empresa genérica. Ele tem um incentivo para falar para fora. Por quê? Porque senão o regulador vai em cima dele e vai falar, você tem um monopólio, vem cá, entendeu? Vou te pegar aqui que você está monopolizando o negócio. Então é super interessante você ver isso. Às vezes a empresa tem uma agenda interna e uma motivação interna de querer falar que ela é uma coisa que ela não é. Esse exemplo aí que o Gabriel falou da Meta, eu acho que ele está falando da Meta. O cara vai pegar e vai falar que não é uma empresa, ele não monopoliza a grande parte, ele não tem a parte gigante do mercado online de propaganda. Ele vai dizer que ele faz tudo, que ele faz o óculos, que ele faz o metaverso, sei lá o que, entendeu? Então é isso. E aí, galera? Boa. Mas faz sentido isso que eu falei, Gabriel? E você olha a empresa de tech, é isso? E aí vou falar aqui dessa pesquisa aí, quem aí preencheu, mas como é que tá, né? Acompanha um pouco. Legal. E aí, então, caras, o PI deve tá na lua ou não? São empresas que a galera sempre acha cara. As duas focadas em ads, né, cara? Eu, na verdade, essa minha campanha agora que eu tô fazendo pra essa... fala aqui que é CP, curto prazo, né, imagino. Fala mais, Lucas.
Mas então, Gabriel, Google e Meta focado em ads. Essa campanha que eu tô fazendo agora tô fazendo só no Insta e no Face, no Instagram, só na Meta. Mas a próxima provavelmente vou botar dinheiro no YouTube também. Vou começar a botar grana no YouTube também. É a mina de ouro, né? Mas os caras construíram isso, né? Puta business que eles fizeram, né? Lucas, crédito privado? Cara, lá na Claritas tinha fundo de crédito privado, inclusive. Eu acho legal, cara, começar. Você tá com uma oportunidade, sim, tudo depende do que você quer fazer, né, cara? Crédito privado, o foco é mais na solvência das empresas, a análise ela é menos. Você vai ter uma profundidade menor em relação ao entendimento do business do que uma analista de equity, mas acho legal. Acho legal e acho que você tem que olhar o que tem oportunidade para você e eventualmente depois mudar, especialmente se for novo. Felipe Molinetti, como analista você analisa fatores externos ao balanço? Com certeza, muito, né? Felipe perguntou se como analista você olha fatores externos ao balanço e se você não se atém só aos números, né? Por exemplo, a fala do CEO em uma conferência. A fala do CEO em uma conferência, você tem que estar lá e você tem que estar com o iPhone, com o WhatsApp já falando com a galera da mesa e às vezes você não vai ter duas chances de dar uma ordem de compra ou venda de uma ação, entendeu? Com certeza. Inclusive, isso é uma das coisas que eu falo, né? Eu não sei quanto tempo vocês já viram conteúdo meu falando sobre isso, mas é um ponto que eu falo muito. Que é você... Primeiro trabalho é o seguinte, né? Fui lá, fiz o modelo e tal, mas uma coisa super importante do trabalho, talvez a mais importante de todas, é você saber que você recebe um bombardeio através de várias fontes, vamos dizer, da imprensa, que é uma fonte você não deveria dar muita credibilidade, mas do jornal, passando pelo relatório do sell side, passando pelo que a empresa divulga na divulgação de resultados dela, passando por fatores macroeconômicos, passando por um evento, um Investor Day ou um evento de um concorrente da empresa. E dentre todo o fluxo de informações que você recebe, de diversas formas, você tem que saber o que você está procurando no meio daquele palheiro, qual que é a agulha que você está procurando no palheiro. E o problema é que isso envolve uma série de coisas, mas no mundo simples eu tenho meu modelo ali, eu tenho que entender qual linha ali, qual variável que é mais sensível ao modelo. Eu fizer meu modelo perfeito, tá? Vamos dizer que eu fiz um modelo que capture realmente o que é importante. Eu tô falando uma coisa que é bem mais complexa que isso, não é tão fácil, não é igual vestibular, né? Que é a vida, entrei numa faculdade difícil, mas era só marcar xizinho ali. A vida é mais complexa do que só marcar xizinho. Mas vamos dizer que seja simples, é só eu fazer as tabelinhas de sensibilidade ali no modelo, falo, isso aqui é a variável mais importante. Só que essa não é necessariamente a variável mais importante. Por quê? Porque às vezes o mercado está focado em outra coisa. A narrativa faz com que o mercado às vezes esteja encasquetado com uma coisa que nem é o mais importante, mas o fato de a maioria dos agentes que operam aquela ação e dos investidores ativos, compradores e vendedores ativos, estarem focados naquilo, torna isso importante, mesmo que aquilo seja uma baboseira na realidade, entendeu? Porque você não está preocupado exatamente com o desempenho da empresa, está preocupado em saber o que a ação vai mexer. Então, às vezes, uma fala que não vai impactar em nada a realidade da empresa vai fazer a ação se mover, né? Então, com certeza, eu dei uma resposta meio extensa aí disso que você perguntou sobre a fala sobre fatores externos aos financials, mas é isso. Agora o Lucas. Diz aí se eu respondi, Felipe, por favor. Agora o Lucas. Tô mirando uma oportunidade na asset da corretora que eu trabalho. Eles têm a posição forte em fundo de dívida, de debênture incentivada. Cai pra dentro, cara. Você trabalha na corretora? O que você faz na corretora? Você tá na mesa? Mas assim, o Lucas, o negócio, cara, é que eu não tô... Valeu. Vocês devem saber aí que tem outras pessoas
como qualquer segmento, né, falando de qualquer assunto, você tem gente aí falando de mercado financeiro de maneira mais genérica, e você tem gente falando de modelo financeiro também de maneira mais genérica para todas as aplicações. Eu estou focado assim, foco aqui é o Equity Research, que é uma coisa específica, mas vira e mexe tem pergunta aí de outras áreas adjacentes, assim vamos dizer, e eu prazer responder aí. Boa. E aí, Felipe, alguma pergunta, pessoal? Aí só voltando aqui enquanto vocês vão falando, aí, se alguém tiver alguma pergunta, perfil aí da galera Lucas Sardinha, eu cheguei a te falar que eu já trabalhei na área de RI, nem lembro, falei pouco, já te falo. Eu ia falar só que o perfil deixa eu só falar aqui a galera, né, tipo, 61% da turma aí que vai participar na semana que vem, pelo menos por enquanto, 61% quer ser analista de equity, ainda não é, e você tem 16% que já são analistas, maioria masculino aí, 98%, tem uma menina inscrita só, concentração de estado, né, obviamente, como se, refletindo o que a gente falou, 50% em São Paulo, 20% no Rio. E aí depois você tem 6% no Paraná, 8% no Distrito Federal e 6% em Minas, o resto quebra entre outros estados, como Ceará, fora do Brasil, Maranhão, Paraíba e Santa Catarina. Então assim, você vê que é natural aí. Eu acho que a galera de fora de outros estados deveria se interessar também. Porque, cara, qual que é o ponto? Aí falando como contratador aqui, né? Quando eu já tive na posição de contratador muitas vezes, tanto no seu side quanto no buy side, cara, eu acho que, porra, tem gente inteligente interessada no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Não faz sentido que só porque as gestoras estão concentradas em São Paulo e Rio, deveriam os candidatos virem dessas duas regiões. Idade aí eu já falei, né, a maior parte entre 18 e 24, 70% entre 18 e 24 e 27% entre 25 e 34, e se já estudou sobre Equity Research, 61% sim, tem uma base, e 14% e 27% sim, mas aprendeu pouca coisa. Essa é a turma aí que eu espero, enfim, eu espero ajudar a galera toda. Felipe Saeg. Opa, qual é a sua... não, peraí, deixa eu responder, Felipe, antes a pergunta do Lucas. Lucas, minha transição, vou falar mais ou menos rápido, tá? Eu trabalhava no Unibanco na área de RI, isso em 2002, uma coisa assim. Trabalhei um tempo lá. Quando eu estava no Unibanco, eu sou um cara meio inquieto, né? Eu vou atrás do que eu quero, eu não tenho um perfil de ficar num lugar fazendo a mesma coisa se eu não estou afim, né? Mas no começo da carreira você tem que se fuder, às vezes ficar fazer bastante do que não está afim, né? E entregar as coisas. Mas eu estava lá no Unibanco, e no Unibanco, que depois foi comprado pelo Itaú, eu estava na área de RI, aí lá eu ficava tentando mudar para a área de banco de atacado, só que nessa ocasião o banco de atacado, que tem área de investment banking, eu não sabia até que eu queria trabalhar exatamente com research. Eu ficava olhando vagas de IB, de research, eu tinha um mito aí que eu queria trabalhar com IB, na verdade, olhando para trás não faria sentido nenhum para mim, porque o perfil é uma coisa que é um nível de... É uma base muito boa para você aprender sobre corporate finance, só que não necessariamente é diferente o skill de investment banking do skill de research, entendeu? É diferente, a cultura é diferente, mas um cara que ralou durante uns 2-3 anos em banking, com certeza ele vai estar qualificado para ser analista, pelo menos no que tange a parte de fazer modelo e entender e ser técnico e etc. Mas assim, daí parou por aí, entendeu? São duas carreiras diferentes, e a cultura, se você pega um banker e um portfólio manager, esses caras são diferentes, a cultura é diferente, o jeito de falar é diferente, se entendeu? Mas eu estava lá na RI do Unibanco,
E aí eu ficava tentando mudar para a área de atacado. E na época tinha quando eu entrei no banco tinha 1.500 pessoas no atacado e caiu para 500, porque teve uns executivos do BBA que vieram para fazer uma espécie de reestruturação dentro do banco. E aí só diminuiu o número de vagas, isso daí dificultou um pouco. E aí eu saí de lá, fui trabalhar numa gestora no Rio, que estava começando. Lá eu era trader, era muito focado em opção, fazia um pouco de análise. Aí dali eu fui para uma outra gestora em São Paulo chamada Latour, onde eu fazia análise, era trader também. E depois mas começou no research, quando eu saí da Latour e fui para o Banco Fator, fui cobrir setor de bens de capital lá, essa época que eu cobri a VEG, lá em 2007. Mas antes disso, cara, eu fazia análise, mas não era focado só em análise. Calma aí. Felipe, qual a minha visão sobre inteligência artificial na produtividade do buy-side? Acha que pode ter alguma... O que você diz com anomalia de informação? Só fala de novo. Felipe Saez, eu procuro info sobre o seu setor ou características específicas. Fala mais, ô Felipe. Entendi qual que é a minha visão. Eu queria entender o que você falou com anomalia de informação. E se eu procuro info sobre o seu setor ou características específicas, notícias, etc. Fala um pouco mais, mas senão eu vou responder do mesmo jeito. Lucas Sardinha, entendi, obrigado. Estou perguntando porque trabalho como RI e me interesso muito pela carreira de investimentos. Cara, Lucas, o que eu te recomendo, cara, é que assim, você como RI, respeitar a confidencialidade da tua posição, que a tua posição demanda, né? É uma posição de confiança, que você sabe coisas, provavelmente ou possivelmente você sabe coisas que o resto do mercado não sabe, mas assim, cara, isso aí você consegue. O que eu faria se eu fosse trabalhar? Primeiro, eu torceria para o meu setor ser um setor demandado, né? Um setor hot, porque tem setor aí que às vezes falta RI, etc. Mas você quer trabalhar com investimento, né? Eu vejo o quê? Eu vejo que a RI é uma área interessante, inclusive é uma área muitas vezes que o analista sell-side, o mercado está horrível, você está muito qualificado, em geral, você está muito qualificado para algumas partes do trabalho de RI, inclusive porque você já foi um cliente, né, um consumidor da informação que o RI divulga, tá? Depende exatamente do que você faz aí, teu nível de senioridade, mas o que eu faria? Primeiro eu ia modelar, né, eu ia aprender a modelar minha empresa internamente. Eu acho que é bom você entender no detalhe a empresa que você trabalha, inclusive que isso daí te qualifica mais para crescer aí dentro da área de RI. Aí você tá indo no caminho que em algumas empresas você pode virar o CFO da empresa, mas aí entendi que não é teu ponto. Eventualmente o cara que quer trabalhar no mercado financeiro, ele é um cara, eu acho que talvez mais agressivo do que o cara que tem, igual um amigo meu ficou lá numa empresa muito grande na área de RI, o cara ficou, né? Amigo não, tem uma menina que trabalha numa área de RI que era par de um amigo meu, mas essa menina tá até hoje nessa empresa, que eu não vou falar o nome, mas a pessoa fica 30 anos na empresa lá e vira diretora de RI, entendeu? Então eu acho que, eu não sei, eu acho que talvez um RI, isso depende da empresa, tá? Se for uma Ambev, por exemplo, uma empresa mais agressiva, aí não é verdade o que eu estou falando, mas na média, eu acho que um cara que quer ir de uma empresa para mercado, ele é um pouco mais agressivo. Mas se o objetivo é esse, acho que tem que entender da tua empresa, do teu setor, né? Torcer para ser um setor demandado aí, demandando analista. Por exemplo, a Claritas, quando eu saí de lá, para ir para outro lugar, eu cobria o setor elétrico. Eu acho que eles iam contratar uma época um cara que veio de... Ou o cara vem do RI e entende bastante daquele setor já, é um bom RI, ou o cara vem do órgão regulador. Você consegue de alguma maneira ter uma vantagem competitiva se você souber modelar, etc. E as habilidades que um research precisa, né, um analista precisa. Mas você já tem bons atributos, aí, atributos interessantes de conhecimento setorial, conhecimento de uma empresa específica, então pode ser interessante. Aí se você conseguir vender isso bem, melhor ainda, entendeu? É um perfil que com certeza, se eu estivesse contratando,
tem outras qualidades que tem que ter junto, mas assim, eu ia chamar o cara para entrevista provavelmente, entendeu? Um cara que já foi RI. Agora o Felipe Saeg, voltando aqui à questão do AI. Se anomalia no sentido de ter informação que não batem, você acha que a aplicabilidade de AI é meio... Ah, cara, eu não acho que é perda de tempo, não. O Felipe está perguntando se eu acho que a inteligência artificial ela é uma limitação, uma perda de tempo em pesquisa. O PIB está chamando Public Information Book, que é o que eu chamo, né? Eu quando eu monto a minha pastinha de uma empresa, eu tenho uma pasta no meu computador que chama PIB, e na verdade tudo eu tenho um jeito de nomear que todas as informações divulgadas pelas empresas, coisas eu deixo na mesma pasta, eu chamo de PIB, exatamente. Nunca vi ninguém nos lugares que eu trabalhava usar uma pasta chamada PIB, né? Era o nome que eu usava para mim mesmo, mas eu já falei sobre isso aqui também, né? Isso aí é nome de IB, eu acho, cara. Mas assim, não, eu acho que assim, a AI, cara, eu não sou especialista, nunca fiz curso de ChatGPT, mas eu sei trocar uma ideia com o bicho, né, cara? Outro dia alguém perguntou pra mim, mas eu não sei usar. Eu falei, cara, sabe usar o WhatsApp? Então, você consegue conversar com alguém pelo WhatsApp? Mesma coisa, né? Às vezes é impressionante, assim, você pergunta uma coisa... Eu não quero ficar endeusando aqui, idolatrando esse negócio, que isso daqui é uma ferramenta, né? É uma ferramenta... Fala, Bruno, beleza? Então, mas a AI é uma ferramenta que eu acho que pode te ajudar bastante, só que você tem que usar, né? Eu acho que assim, o que acontece? Não só no research, mas em outras profissões. Eu acho que ele dá uma vantagem. Antes o cara, vamos dizer, mais matemático, ou um cara mais de exatas, ou programador, ele talvez no mercado financeiro tivesse uma vantagem competitiva em relação aos demais. Eu acho que hoje, se você tiver cultura, preparado, entendimento, visão de mundo, tá bem informado tem que ter raciocínio lógico, é óbvio, mas você tem que ter inteligência e repertório para conseguir ter um bom diálogo com a AI, entendeu? E você fazendo isso, você tendo essa bagagem e tendo uma visão mais ampla, você vai conseguir fazer perguntas mais inteligentes. Mas eu acho que no final do dia, e essa resposta que eu estou te dando parece até meio genérica, que eu não estou falando necessariamente de investimento, né? E eu penso isso até para coisas que eu tenho feito aqui no meu dia a dia, no trabalho que eu estou fazendo agora. Cara, o negócio ele tem que ser usado junto, em parceria com a inteligência humana, entendeu? Mas eu dei um exemplo outro dia numa live que eu dei exemplo de uma coisa que eu nunca fiz. Mas assim, você tem que ter inteligência para usar bem a inteligência do AI. Porque, por exemplo, eu não, né? Mas um cara que trabalha com isso que eu estou trabalhando agora, vamos dizer, esse mercado de infoproduto, vamos dizer assim, né? Vamos chamar de educação 2.0, né? Eu vejo que hoje em dia você está tendo uma migração das pessoas, as pessoas estão mais interessadas em ter mentoria, em aprender uma coisa específica e prática aqui, por isso que vocês estão me ouvindo agora, do que ir eventualmente numa faculdade lá, que é mais caro e às vezes, enfim. O que acontece? Eu trabalho com isso aqui. Pô, eu vou dar um exemplo de um uso burro, né? Um uso de um jumento. Eu pego e falo, vou lá e me seduzo por uma coisa que aparece no Instagram, o cara que ensina a usar a inteligência artificial, fazer um e-book para eu vender no Hotmart. Cara, isso tá cheio de debilóide fazendo, isso é um uso burro. Outro uso burro. Pega um puta livro importante aí, algum livro clássico, vou pegar um livro de filosofia do Aristóteles. Aí o cara pede pro negócio resumir pra você aprender em 4 bullets o negócio. O que é um uso burro? Porque um livro, ou um livro de finanças importante, igual o Valuation que eu falo, cara, ele não é só a questão de você... Não adianta o cara te passar um resumo do livro, porque o livro ele não é só o conhecimento que está lá dentro. Ele é uma experiência imersiva, que você fica lá um tempão, demora, é difícil, você vai ficar mais inteligente. Essa inteligência dentro da tua cabeça, ela vai permitir com que você faça melhores perguntas e perguntas mais inteligentes para a inteligência artificial. E aí, trazendo para a questão do research, a mesma coisa, entendeu? Você tem que usar o negócio de uma forma inteligente, fazendo boas perguntas. E você tem que usar também, às vezes, para coisas que você tem certeza que te deem produtividade. Eu vou te dar um exemplo. Você
Eu já falei outro dia isso, eu já dei esse exemplo, criei na hora, mas é impossível a inteligência artificial não saber fazer isso que eu vou falar agora. E aí, um dia mostro algum exemplo prático, mas assim, cara, se você lê as demonstrações financeiras e as notas explicativas, o ITR inteiro, com certeza ali dentro tem coisas que, não toda vez, mas às vezes você vai ver coisas que estão escondidinhas ali que vão te fazer ganhar dinheiro. Fato. Tá? Beleza. Só que, cara, dá um puta de um trabalho você ler tudo aquilo, especialmente se você cobre várias empresas e está no meio do earning season. Então, se você conseguir pegar e falar assim, fulano, esse é o ITR do 2Q24, esse aqui é o ITR do 3Q24. O que mudou desse texto para esse? Cara, o bicho em um segundo te cospe uma coisa que vai te poupar ler muita coisa. Então, assim, eu vou fazer você tem que fazer boas perguntas e fazer bons usos, assim, não precisa ser um gênio para fazer boas perguntas. Mas assim, eu não acredito que o negócio vai automatizar tudo, vai fazer tudo, mas você tem que estar o tempo inteiro encontrando novos usos. E aí você pode fazer isso fazendo um curso, que deve estar cheio aí, o cara que fala que vai te ensinar a usar inteligência artificial, mas eu acho que, você tem que descobrir a maneira inteligente de usar o negócio. Eu não sei se eu te respondi, mas se eu não te respondi, eu acho que eu te falei uma coisa que eu considero relevante. Se a tua resposta se não era a tua pergunta, fala aí. É isso, pessoal. Mais alguma pergunta? Beleza. Então, galera, é isso. Obrigado. E eu acredito que terça eu vou fazer alguma coisa no YouTube. Não tenho certeza ainda, mas eu aviso vocês, tá bom? Obrigado, um abraço. Valeu, Gabriel. Valeu, Lucas. Fechou. O que eu acho do valuation por múltiplo? Vai a última pergunta aqui do Hernani. Obrigado, Gabriel. Cara, eu acho que é uma coisa que o mercado usa muito. E eu acho que você tem que usar com moderação e fazendo sanity check. Então, assim, sempre que você fizer usar múltiplos, você não pode comprar uma ação porque o múltiplo de uma tá 10 e da outra tá 20, então ela tá barata em relação a outra, eu vou comprar uma e vender outra. A primeira coisa que você tem que fazer é tentar entender através de fundamento, e para isso você precisa do DCF. Você precisa entender o que explica ela estar com aquela disparidade de múltiplos. Se você fizer uma pesquisa, vamos dizer, diligente, e botar a energia necessária naquilo e analisar, você vai chegar à conclusão que está com uma distorção de múltiplo que não é justificada pelos fundamentos. Logo, mantidas as demais condições, você deveria shortear que está cara e comprar que está barato. Valeu? Abraço. Até terça ou quinta.